E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês de maneira abundante, conforme Ele tem prometido. Você que está no jejum de Daniel, nessa fé do jejum de Daniel, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Olha, você sabe que há uma lei fixa na Terra, há uma lei de Newton, diz assim, a lei da física, que diz que toda ação há uma reação em sentido contrário, com a mesma força. Em outras palavras, quando você faz algo, quando você toma uma atitude, há uma outra atitude contrária à sua, que vem ao encontro da sua, na mesma intensidade. Por exemplo, se nós manifestamos a fé em Deus, levando para a parte espiritual, se nós elevamos a nossa fé em Deus, se manifestamos a nossa fé, a mesma força que nós manifestamos com Deus, a mesma convicção, a mesma certeza, volta para nós, vem ao nosso encontro, da mesma forma como nós investimos para com Deus. Você entende? Por exemplo, se você dá um soco num objeto, então a força que você moveu para socar aquele objeto, há uma reação do objeto para com a sua mão. Da mesma forma. Então, é exatamente isso o que nós cremos. Da forma como nós manifestamos a fé em Deus, também Deus manifesta a sua grandeza em nossas vidas. Isso é líquido e certo, é tão certo como Deus existe. Quer dizer, as coisas de Deus não vêm para nós assim como a chuva. Vêm de acordo com a manifestação da nossa fé. Nós tomamos uma atitude em relação a Deus, Deus toma uma atitude em relação a nós. Aliás, isso já está determinado. A partir do momento que nós manifestamos fé, então há uma contraproposta, há uma força que vem de Deus ao encontro dessa nossa fé. Eu queria falar para vocês que nós vamos estudar o livro de Malaquias. Todos os dias nós estaremos comentando os versículos de Malaquias. Você pode e deve acompanhar conosco esse estudo bíblico, porque você vai aprender muita coisa. Você vai saber de muitas coisas que você vai ter respostas de muitas coisas que você tinha dentro de si, muitas indagações. Por que isso? Por que aquilo? Por que o dízimo? Por que oferta? Por que sacrifício? Por que os maus sacerdotes? Enfim, nós vamos falar de tudo o que diz esse livro e muito mais, porque esse livro, embora seja pequeno, ele tem 4 capítulos, mas são poderosíssimos, tão poderosos que o profeta Malaquias começa assim: sentença pronunciada. Então ele começa com a sentença pronunciada. Nós vamos estudar. Daqui a pouquinho nós vamos começar esse estudo. Agora nós vamos ouvir uma bela faixa musical e em seguida nós voltaremos com o estudo do livro de Malaquias. Enquanto isso, você pode pegar lá o livro, a Bíblia, né? E o último livro do Velho Testamento, Malaquias, abra e deixa aí aberto para a gente meditar nessa palavra, tá bom? Vamos ouvir essa canção magnífica da Isis e voltaremos já já. Beber da tua fonte, eu vim me saciar, Senhor, nas águas cristalinas
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você já deve estar com a Bíblia aí, em Malaquias, capítulo 1, e versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Quer dizer, o profeta, ele usou Malaquias, o profeta, para determinar uma sentença contra, quer dizer, um julgamento contra Israel. Agora, quando a gente fala em Israel, nós temos que entender que Israel era Jacó, que veio a ser Israel por conta dele ter sido um homem que, como príncipe, lutou com Deus e venceu, prevaleceu. Ele lutou, não lutou uma briga, mas lutou naquilo que ele cria, naquilo que ele queria. E ele venceu. Ele permaneceu firme naquela convicção e ele alcançou do Senhor essa glória, a glória de ter sido chamado príncipe de Deus aqui na terra. Então o nome dele foi colocado, de Jacó passou a ser Israel. Mas agora, na atual conjuntura, há uma profecia, há uma sentença contra esse Israel que Deus havia exaltado. Vamos ver, com o decorrer desses dias, o que aconteceu com Israel. Por que Deus determinou essa sentença contra Israel? Então ele diz assim, Deus falando: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, quer dizer, Israel, vós dizeis, em que nos tem amado? Em que nos tem amado? É a pergunta que Israel faz. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que isso significa em termos práticos? Primeiro a gente tem que saber da história desses dois irmãos, Jacó e Esaú. Você sabe que o contraste entre Jacó e Esaú é semelhante ao amado e o odiado. Porque enquanto Jacó foi amado, Esaú foi odiado por Deus. Por Deus. São palavras muito fortes. Quando se trata do ponto de vista humano, as palavras são fortes, odiar e amar. Mas quando é visto, é falado, pronunciado pela boca de Deus, então a coisa se torna muito mais forte, mais expressiva, porque são sentimentos que, do ponto de vista humano, a gente até entende, mas não do ponto de vista de Deus. Porque Deus é amor, mas aqui ele fala ódio. Ódio a quem? Ódio a Esaú. Então Deus está falando com Israel. Olha, Israel, em outras palavras, né? Ele está dizendo: olha, Israel, você foi amado por mim. Eu te amei. E me aborreci do seu irmão. O seu irmão era para estar no seu lugar. Mas ele rejeitou. Esaú rejeitou o direito da primogenitura. Isso é muito importante. Você sabe que Deus não aceita quando ele nos oferece algo e a gente rejeita. Aliás, não é só Deus, não. É qualquer um de nós, não é?
se você ganha um presente de alguém e você rejeita, e aquela pessoa que te deu o presente fica triste porque você rejeitou aquele presente. Mas o que Deus havia dado não era um presentezinho qualquer. Imagine um pai que chega para o filho e diz assim: meu filho, eu vou colocar toda a minha riqueza, tudo que eu possuo nas suas mãos. Você vai ser o meu precursor, ou melhor, o meu sucessor, desculpa, o meu sucessor. Você vai ocupar o meu lugar. Você vai ser o primeiro na minha casa. Você vai ser o primogênito na minha casa. Você vai dar continuidade à família. Você vai dar continuidade à minha clã. Você vai ser o líder da família na minha morte. Foi essa a proposta de Deus para Esaú, porque foi essa a proposta de Deus para o avô de Esaú, que foi Abraão. Deus fez a promessa para Abraão, dizendo: olha, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, olha, os teus amigos serão meus amigos, os teus inimigos serão os meus inimigos. Quer dizer, Deus propôs para Abraão a bênção total, ser a própria bênção. Abraão foi o primeiro de Deus, foi o primogênito de Deus. Quando Abraão morreu, então todas as promessas feitas para ele se transferiram automaticamente para o seu herdeiro, o seu primogênito, que foi Isaque. Embora Abraão tivesse como, do ponto de vista carnal, do ponto de vista humano, o primogênito de Abraão foi Ismael, filho de Abraão com a empregada, com a serva, com a escrava egípcia. Mas Deus não considerou o filho dela. Olha, pode deixar, Abraão, eu vou abençoar o seu filho, mas esse filho aí não é o primogênito. O primogênito é aquele que vai nascer na sua carne, na sua casa, vai nascer de você e da sua mulher. Foi isso que Deus falou. Então, todas as promessas que Deus fez a Abraão foram transferidas para o seu primogênito. Quem foi o seu primogênito? O filho de Abraão com a sua esposa. Com a sua esposa, não com a empregada, não com a escrava, mas com a sua esposa. Aquele que era o filho verdadeiro, legítimo, para substituir Abraão, que foi Isaque. Então Isaque foi príncipe em todos os lugares que ele ia. Onde quer que Isaque estava, ali estava Deus. Porque Isaque era o primogênito de Deus no lugar de Abraão. O primeiro filho de Deus no lugar do seu pai Abraão, que havia morrido. Então, essa bênção agora iria se transferir para o seu primogênito, o primogênito de Isaque. Mas o problema é que Isaque, a sua esposa, teve 2 filhos gêmeos. E quem nasceu primeiro? Nasceu primeiro Esaú. E nasceu em segundo lugar Jacó. Então, os 2 eram gêmeos, mas o primeiro era o primeiro. Agora você vai entender o que significa primogênito. Primogênito é o primeiro filho, o homem. Agora você vai entender o que é primícias. Primícias são os primeiros frutos da terra. Agora você pode entender o que significa dízimos. Dízimos são as primícias, são os primeiros frutos. É o primeiro. O primeiro filho é o primogênito, é o primeiro.
E esse primeiro filho não apenas representa o pai, mas representa o próprio Deus. Forte, muito forte, é muito extraordinário. Por quê? Porque ele é o primeiro na terra. Foi quando Deus fez Abraão, ou quando Deus fez Adão, Adão era o representante de Deus na terra. Tinha a autoridade de Deus na terra. Deus colocou tudo sujeito a Adão, mas ele jogou fora essa autoridade, ele rejeitou essa autoridade quando ele pecou, quando ele transgrediu a palavra de Deus, a lei de Deus. Ora, a mesma coisa aconteceu com Esaú. Esaú rejeitou esse direito da primogenitura, rejeitou ser o primeiro de Deus, rejeitou ser o substituto de seu pai Isaque. É isso que aconteceu. Esaú rejeitou ser o primeiro de Deus. Sabe por que ele rejeitou ser o primeiro de Deus? Porque Deus não era o primeiro na sua vida. Aí é que está a razão. Aí é que você tem que entender, minha amiga e meu amigo, o mecanismo da fé. A fé é algo inteligente, é algo equilibrado, é algo extraordinário, tem fundamento, tem base, tem uma estrutura. E quando você é dizimista, você, na realidade, você é a primícia de Deus, você é o primeiro. Mas, ô bispo, o senhor é dizimista, eu sou dizimista. Quem é o primeiro? O senhor ou eu? Todos os dizimistas são o primeiro diante de Deus. Por quê? Porque Deus é o primeiro na vida deles. Então, quem é dizimista é primogênito. Quem é primogênito é o primeiro de Deus. Por quê? Porque, na realidade, o primeiro de Deus significa que ele também tem Deus como o primeiro na sua vida. Veja só o que diz o texto sagrado, quando você lê o que significa isso. Olha só, quando Deus falou para Moisés libertar o povo de Israel, ele disse o seguinte: vai lá e diga para Faraó essas palavras. Olha só, as palavras que Deus mandou Moisés falar a Faraó. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito, quer dizer, meu primeiro filho. Mas Israel não era apenas uma pessoa. Naquela oportunidade supõe-se 3 milhões de pessoas, mas era um povo, o povo de Israel. Então era considerado como um. Israel é meu filho, disse o Senhor, é meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. E foi isso que aconteceu. Exatamente isso. Exatamente isso. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23. Quer dizer, Deus considerava Israel como meu filho, como filho dele, único filho, o primogênito de Deus. Mas eram muitos, mas era considerado como um. Então, é preciso que as pessoas compreendam o sentido da palavra primogênito para entender o que significa primícias, para entender o que significa dízimos. Porque quando se fala em dízimos, as pessoas pensam em dinheiro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Dízimo não é dinheiro, dinheiro não é dízimo. Dízimo tem um simbolismo,
tem uma representatividade diante de Deus. Por exemplo, eu sou dizimista, mas eu não posso pagar o dízimo pelo meu filho. Eu não posso pagar o dízimo por ele. Por quê? Porque é ele que tem que considerar Deus como primeiro na sua vida. Porque se ele não considera Deus como primeiro na sua vida, ele não é considerado primeiro na vida de Deus. Então ele não é dízimo, ele não é primogênito, ele não é as primícias de Deus, ele não é filho. Minha amiga, meu amigo, isso é muito profundo, muito interessante. Mas vamos voltar à situação de Esaú. Esaú era considerado o primogênito. Ele estava já determinado a ser o primogênito, porque ele foi o primeiro a nascer. O seu irmão Israel, Jacó, nasceu em segundo lugar, logo em seguida. Mas por que Esaú rejeitou ser o substituto do seu pai? Aí é que está a pergunta. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Esse estudo é muito interessante. Eu queria até que você convidasse os seus amigos, conhecidos que estão interessados em conhecer um pouquinho mais profundo da doutrina cristã, para estudar conosco durante esses dias, esses próximos dias, o livro de Malaquias, porque nós vamos falar sobre ele durante os próximos dias. Cada dia vamos falar um pouquinho e mostrar para vocês o sentido da palavra dízimo. Vamos provar para vocês que dízimo não é oferta. Dízimo é outra coisa. Dízimo não são 10%, ou os primeiros 10% de dinheiro. Dízimo significa a pessoa. O dizimista é dízimo. Se o dizimista não for dizimista, ele não é dízimo, ele não é primogênito, ele não é filho de Deus, ele não é o primeiro filho de Deus. Ele não representa Jesus, ele não tipifica Jesus, porque o dízimo tipifica Jesus. O dízimo tipifica o Senhor Jesus, o primeiro de Deus, o primeiro filho de Deus, o primogênito de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, por que Esaú rejeitou ser chamado ou ser o primogênito? Porque ele rejeitou o que havia de mais precioso para ele. Bom, se nós olharmos a vida de Esaú, nós vamos verificar que Esaú foi um caçador, um perito caçador. O perito caçador, naquela época, naquela altura, era de fundamental importância, porque naquela época não era como a época de hoje. Hoje nós temos os animais confinados às selvas, não é verdade? Na cidade não existe animal, a não ser os animais domésticos, os cachorros, os gatos, animais domésticos. Mas naquela altura, na época de Isaac, na época de Abraão, Isaac, Israel, na época de Esaú, haviam animais perigosíssimos que estavam soltos, estavam crescendo junto com a humanidade. Então, a pessoa que era perita caçadora, essa pessoa tinha um respeito da comunidade muito maior do que qualquer outra pessoa. Seria hoje como, por exemplo, dono de um poço de petróleo, né? O petróleo que dá rios de dinheiro. Então, uma pessoa que era perita caçadora, quer dizer, uma pessoa forte, valente, corajosa, que enfrentava leões, elefantes, e vencia, e trazia a caça para dentro de casa, essa pessoa era provedora do alimento, da vida da sua família. Então, Esaú era um homem assim. Ele era um homem do campo, corajoso, forte, tinha uma estrutura
diferente do seu irmão, que era mais franzino, Esaú tinha isso como atributo do seu ser, da sua vida, respeitado pelos outros por conta da sua força, da sua valentia e por ser perito caçador. Vamos imaginar que naquela época, vamos levar a nossa imaginação àquela época, naquela época não havia espingarda, naquela época não havia nada de arco e flecha preparado, tudo arrumadinho, não. Ele fazia as armas que ia enfrentar os animais ferozes. Você pode imaginar a dificuldade que era naquele tempo. Pois bem, Esaú era assim, um homem cheio de vaidade, cheio de orgulho, por conta da sua força, da sua valentia, por conta da sua condição de perito caçador. Era essa a condição de Esaú. Por causa disso, ele se achava o tal, ou ele se achava o principal, e ele desprezou a substituição do seu pai, o direito da primogenitura, por conta do seu orgulho. Em outras palavras, eu não preciso de primogenitura para me vencer na vida. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da fé, eu não preciso de direito de primogenitura, eu não preciso do meu pai. Olha a minha força, olha a minha capacidade de vencer os animais, de suprir a necessidade da minha família. Ora, nós temos como exemplo também Nimrod. Nimrod era assim. E foi um homem que construiu a Babilônia, que construiu Babel, a Torre de Babel, que hoje é a Babilônia. Nós verificamos que essas pessoas que são muito fortes, valentes, têm dotes extraordinários, elas são muito vaidosas, muito orgulhosas, muito pedantes, enfim, elas têm um poder nas mãos, então elas se colocam numa posição como se fossem deuses deste mundo. Por conta disso, por conta da falta de humildade, Esaú rejeitou o direito da primogenitura. Muita gente, nesse momento, deve estar imaginando, talvez seja esse o meu problema. Eu sou muito orgulhoso, embora eu creia em Deus, eu tenha fé em Deus e tal, mas eu sou muito pedante, eu me acho melhor do que as demais pessoas. Então isso está cheio as igrejas estão cheias de pessoas assim, que se acham os tais, que se acham os melhores, que se acham mais evangelistas, que se acham mais conquistadores de almas. Então, nós estaremos falando mais a esse respeito, porque se por um lado ele tinha essas prerrogativas maravilhosas, né, esses atributos maravilhosos, por outro, por conta disso, o seu coração se envaideceu e ele perdeu esse direito de primogenitura, que nós vamos verificar o quão importante na vida de uma pessoa. O dizimista é um primogênito. O dizimista é o próprio dízimo. E no domingo que vem, nós estaremos às 9h30, também lá no Rio de Janeiro, lá na Catedral Mundial da Fé. E você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até segunda-feira.